Eu imagino que alguma vez, pelo menos, você já tenha escutado essa frase tão famosa de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. O que será que realmente a gente pode tirar dessa frase tão profunda e simples e complexa ao mesmo tempo para a nossa caminhada? Conhece-te a ti mesmo, acho que é uma frase assim que a gente já viu em filmes, né? Tem aquele oráculo lá, aquele portal que você vai passar e em cima tá escrito conhece-te a ti mesmo, em vários filmes. Em algum momento você se depara com alguém falando isso para você. E recentemente eu tive uma experiência no atendimento com uma moça em que ela literalmente terceirizava quem ela era. Eu fiquei achando aquilo tão interessante, e quando eu uso a palavra interessante aqui, gente, é porque, pra mim, a vida e os humanos é uma eterna experiência, tá? E observar, muitas vezes, como as pessoas se comportam e como elas se relacionam e como que a gente, muitas vezes, age por uma cultura, por uma educação, por uma sociedade, é, no mínimo, interessante. E o que eu quero dizer que ela terceirizava? Então, todas as vezes que eu perguntava alguma informação a ela, ela falava assim: pergunta para fulano que o fulano vai falar de mim. Pergunta para ciclano que ciclano vai falar isso. Não, porque isso que você está me perguntando, pergunta para tal pessoa que tal pessoa vai saber falar de mim. E num certo momento, eu fiz a seguinte pergunta para ela. Eu falei assim: mas espera aí. Você não se conhece, você não sabe responder essas informações sobre você, né? Você não está buscando entender quais que são os seus gostos, quais que são suas vontades, do que você gosta de falar, como é que você se comporta quando você está numa situação. Por que eu tenho que perguntar para essa pessoa? E ela falou assim: porque eu não sei, aquelas pessoas me conhecem e eu não me conheço. Enfim, tivemos um processo longo aí, numa jornada, trabalhando todo esse ponto, né, em cima dela, mas me trouxe essa reflexão do quanto a gente entrega o nosso poder pessoal para as outras pessoas. E aqui, para mim, tem o pulo do gato, inclusive do ano de 2024, quando a gente está falando de um nó do norte na cabeça do dragão em Áries. Ou seja, o aprendizado para nós, humanidade, todos, tá? Não é uma pessoa só em específico, somos todos que estamos sendo chamados ao aprendizado ariano. O que é o aprendizado ariano? Exatamente essas palavras: liderança, pioneirismo, coragem, autoconfiança, autossegurança, poder pessoal, amor próprio, autoestima. Em Áries a gente desenvolve essa nossa capacidade individual não egóica na distorção, mas na luz. A gente está falando da nossa porção enquanto indivíduos, daquilo que eu gosto, daquilo que eu amo, daquilo que é meu a partir de mim mesma, do meu centro, que não é misturado com as outras pessoas. E vejam, quantas vezes você já não teve uma situação que você falou assim: nossa, eu não sei do que eu gosto, eu não sei para onde eu quero ir. Eu não sei qual que é meu sonho, eu não tenho uma vontade, eu não sei se eu quero ficar, eu não sei se eu quero sair. Deixa eu ir lá pedir o conselho da minha amiga, deixa eu ir lá pedir para fulano me falar o que eu tenho que fazer, deixa eu ir lá pedir para o outro decidir meu alimento, o que eu vou comer, o que eu vou vestir. Gente, isso pode parecer muitas vezes pequeno e parecer fútil, mas a gente está falando de um lugar em que estamos entregando, ou que viemos entregando há muito tempo, esse nosso poder pessoal para as outras pessoas. E aqui a gente vai cair naquele lugar das idolatrias. Então, esperando que alguém venha me salvar, esperando que o chefe diga o que eu tenho que fazer, esperando que o guru fale os passos que eu tenho que tomar da minha vida, esperando que o mestre diga quem eu sou. Isso é muito grave. E é impressionante como eu tenho percebido, desde que a gente iniciou 2024, como isso veio para a superfície e a quantidade de pessoas que estão vivendo suas vidas se apoiando nas outras, fazendo as outras de muleta. Recentemente eu tive um outro caso parecido de uma pessoa que eu atendo em mentoria e ela não consegue decidir as coisas sozinha. E ela acha que ela tem que tomar uma decisão se a pessoa estiver junto. Ela tem que fazer se
fulano disse o que ela tem que fazer, que para ela conseguir um crescimento ou uma evolução, o outro tem que falar. Olha como isso é grave. Quando a gente aprofunda o que é essa dor, né, a simbologia dessa dor, a gente está falando de um sintoma, não vou chamar de doença, mas poderia chamar de um sintoma que a nossa humanidade, em grande parcela dela, vive hoje, que é esse lugar que a gente está sempre refém dos outros. Então eu estou esperando que o outro me aceite, que o outro diga os meus talentos, que o outro diga os meus sonhos, que o outro me diga o que fazer, me diga como ganhar dinheiro, me diga como crescer, me diga se eu sou boa, se eu pertenço, se eu tenho valor, se eu sou bonita, se eu isso, se eu aquilo. Sempre num movimento de fora para dentro. Esse é um movimento completamente contrário à energia ariana. Em Áries, a gente vai se deparar com essa força e com essa coragem que pulsa de dentro de mim e aí ela vai para fora. Então é onde eu começo a tomar as iniciativas da minha vida, começo a fazer as minhas escolhas, começo a ter coragem para decidir o que eu quero, começo a bancar as minhas vontades, começo a falar, sim, quero isso, não, não quero aquilo, sim, essa é a minha vontade, não, essa não é a minha vontade. Aí você pode virar para mim e falar assim, Aline, mas espera aí, você está falando para a gente viver um mundo individualista? Não, são coisas distintas. Eu estou falando que antes da gente se relacionar com o outro, antes de você buscar o conselho do outro, antes de você ir se relacionar com o outro, algo nasceu primeiro. Esse primeiro é a sua chama interna. Não à toa, Áries é o primeiro signo do zodíaco. E aí, olha que coisa, eu tenho que andar 6 casinhas no meu mapa para eu chegar na minha casa que eu encontro o outro, é casa 7. Então, olha só, eu comecei no 1. No 1 veio a chama primordial, o eu. Aí eu aprendo na casa 2, aprendo na 3, na 4, na 5, na 6. Quando eu já aprendi todos esses conteúdos de 6 casinhas, de 6 matérias da escola, eu chego na casa 7. Aí na casa 7 olha, agora eu vou aprender a me relacionar com o outro. Agora o outro faz parte da minha vida. Mas a gente parte de uma premissa que você já aprendeu. Como se comunicar, como falar sim, como falar não, os seus limites, o que você gosta, o que você não gosta. É claro que na prática as coisas não funcionam assim, né? Senão a gente não estava hoje fazendo terapia, todo mundo buscando autoconhecimento e espiritualidade, tentando se curar de tantas feridas, sombras e dores que nos foram introjetadas durante todo o nosso crescimento. Então, se a gente realmente tivesse aprendido tudo isso, talvez a gente não estaria onde a gente está hoje enquanto humanidade. Mas, olhando para a nossa humanidade, hoje em dia a gente vê que todos estamos nesse mesmo saco de farinha, conseguindo desconstruir, conseguindo curar essas crenças e esses padrões e resgatar o nosso poder pessoal. Quando você está aí e de repente você deve estar pensando assim, nossa, mas eu não sei que sonho, Aline. Você fala de realizar sonho, eu nem tenho sonho. Você fala de escolher uma coisa que gosto, uma paixão, eu nem tenho nada disso. E aí eu devolvo para você, assim, de um lugar bem ariano. Você tem, absolutamente, eu tenho certeza. Porque todo mundo tem Áries. Todo mundo tem a força de Marte, esse Deus que vai, que faz, que acontece. O que acontece? Provavelmente você não aprendeu a se conectar com isso. Provavelmente você não foi ensinado a bancar a sua individualidade, a bancar o seu centro, o seu eu. Provavelmente você não foi ensinado a que você pode falar não e que tá tudo bem, que o mundo não vai acabar. Você não foi ensinado a valorizar e reconhecer os seus dons e talentos. Você não foi ensinado a se amar. Você não foi ensinado a confiar em você mesmo. E aí você vira um adulto que o quê? Tá o tempo inteiro esperando que alguém te diga. Quem que vai me falar o que eu tenho que fazer? Quem que vai me falar o sonho que eu tenho que realizar? Quem que vai me falar como eu vou crescer no meu trabalho? Quem que vai me falar como eu vou ganhar mais dinheiro? Ou seja, desse lugar, gente, vocês percebem que eu tô o tempo inteiro pegando aqui, ó, meu poder pessoal,
a minha autoconfiança, tô jogando na mão de cada um e falando assim, ó, você me mostra para onde que eu vou, você me mostra o que eu tenho que fazer, você fala qual que é meu sonho, você fala como eu tenho que me comunicar. E aí a gente tá nesse lugar que quando a gente para e talvez a gente se veja sozinho para tomar uma atitude, para liderar a nossa vida, para assumir as rédeas da vida na nossa mão, a gente entra em pânico, a gente se assusta. E aí eu falo, não, cadê minha muleta? Cadê meu amigo que é minha muleta? Cadê meu chefe que é minha muleta? Cadê meu guru que é minha muleta? E eu fico buscando muleta nas outras pessoas o tempo inteiro. Ah, vai ser na figura de autoridade, vai ser no seu chefe, vai ser naquela pessoa famosa, vai ser no influenciador, vai ser no seu guru, vai ser no seu mestre, vai ser no seu mentor. E você, com você mesmo, nunca se questiona. Aí a linha tênue que eu vou falar, não é sobre a gente não se relacionar, tá vendo? Mas o que eu tô falando é, em primeiro lugar, como é que você está encontrando as suas forças? Como é que você tem coragem para tomar suas decisões e bancar com o que você escolhe? E a partir daí, você pode ter o segundo passo. Então eu decidi realmente aqui que eu vou mudar de cidade e que eu vou mudar de país e que eu realmente quero começar uma vida nova. Aí ótimo, se você vai lá e vai procurar uma agência de viagem especializada para você mudar, se você vai procurar alguém que é um amigo seu, que mora lá no país que você quer ir para te ajudar com uma casa, são outros 500. Mas em primeiro lugar, você assumiu as rédeas da sua vida, você pôs a mão no volante e você falou, peraí, quem conduz a minha vida sou eu. Quem escreve a minha história sou eu. Eu falo isso várias vezes. Imagina você chegando lá no final da sua vida, no momentinho que você tá lá, falei isso recentemente aqui com vocês. Imagina você olhar para o livro da sua história e você falar, mas espera aí, esse capítulo minha mãe escreveu, esse capítulo minha amiga que escreveu, esse capítulo foi meu chefe, esse capítulo foi o namorado que eu tive, esse foi o marido que eu tive. Aí você termina o seu livro e você fala assim, caramba, e eu? Que capítulo que eu escrevi da minha vida? Não escrevi. Já pensou se chegar lá na sua passagem, olhar o livro da sua vida e não ter a sua escrita, não ter as suas mãos? Caramba! A vida foi de quem? E aí você vai ver que uma vida inteira foi escrita pela mão de outras pessoas. O que eu quero deixar pra gente aqui nessa temporada, e que tá muito vivo, tá vivo pra mim, senão eu não estaria falando aqui, e eu acredito que em algum nível está vivo pra você que me escuta agora, o que você precisa fazer para você resgatar esse seu poder, para você resgatar essa sua coragem, para você lembrar, não sei nem se é lembrar, para você relembrar de que você sim é capaz, de que você sim é capaz de construir a vida que você quer. É claro que talvez você precise limpar muitas crenças, é isso que eu tô falando, muitas sombras, muitas feridas para você retornar e relembrar de que você tem o seu mestre interno, de que você tem o poder pessoal e de que você é capaz sim. E que você pode fazer as suas escolhas, tomar suas decisões, honrar sua voz, falar o que você acredita, ir atrás de materializar os seus sonhos, falar assim, peraí, isso é o que eu amo, isso é o que eu não amo, isso é o que eu quero, isso é o que eu não quero. E a partir dessa força, que é uma força marciana, tá vendo? Eu vim até de vermelho aqui, em homenagem a Deus, o Deus da guerra, né? Essa força ariana que eu, gente, tenho numa casa 8, então pensa, meu Marte, coitadinho, estava afogado lá no submundo do oceano. E eu tava assim, ó, afogada tentando resgatar isso. Quando eu entendo essa força, eu falo, peraí, ela existe, ela só estava afogada. E aí eu preciso relembrar que essa potência está em mim. Então eu posso sim falar o que eu quero e o que eu não quero, eu tenho sim a força para materializar a minha vida, eu tenho sim os meus talentos, os meus dons, eu tenho sim o meu amor próprio, a minha autoaceitação e a minha ousadia, porque em Áries a gente vai descobrir a ousadia. Em Áries são os pioneiros, os iniciáticos, a nossa liderança. Aí você vai falar, Aline, eu não nasci para ser líder.
Aí eu tenho que te falar assim, peraí, em algum setor da sua vida, sim, com certeza, você veio ser líder, você veio desenvolver a sua liderança. É a sua liderança com o seu dinheiro, é a sua liderança na sua família, é o seu poder pessoal no seu trabalho, na espiritualidade, com os seus filhos, aonde que ela tá? Você com você mesmo, aonde que ela tá? Mas ela tá. E todos nós temos isso a ser desenvolvido. Aqui eu deixo para você essa reflexão e esse convite que você se pergunte, por que eu tenho tanto medo? Por que eu tenho medo de tomar uma decisão? Por que eu não me acho corajosa? Por que eu acho que eu não posso tomar essa decisão? Por que eu não acredito que eu não tenho sonhos? Por que eu acho que eu não tenho valor? Por que eu fico buscando sempre aprovação externa? Se faça essas perguntas e se abra para que as respostas venham, para que você possa se deparar às vezes com um trauma, com uma forma de criação, com uma crença limitante e que você então, quando se deparar com isso, tenha as ferramentas para fazer a sua autoalquimia, a sua autotransformação e que você vá resgatando e descobrindo. As pessoas que falam muito sim na vida, quando elas falam o primeiro não, elas descobrem uma força que parece que se torna muito gostoso falar não. Porque falar não, quando eu realmente não quero uma coisa, quando eu não gosto de uma coisa, quando eu não quero fazer uma coisa, sobe um fogo que me relembra de que tá tudo bem. Tá tudo bem eu ser eu. Tá tudo bem eu não querer, tá tudo bem eu não ir, tipo assim, eu não vou morrer e a outra pessoa também não vai morrer porque eu falei não pra ela. Eu só tô honrando a minha individualidade, eu só tô honrando aquilo que faz sentido pro meu coração e honrando a mim mesma. Aprender essa força de conhecer a si mesmo é, para além de tudo, autorrespeito. É eu me respeitar, porque todas as vezes que a gente tá lá terceirizando, que a gente tá buscando o outro, a gente está se desrespeitando. Você desrespeita a si, você desrespeita o seu coração, você desrespeita a sua alma. Por isso que sofre depois, por isso que a gente fica mal, por isso que a gente fica acabado, depois se sente inferior, fica frustrado, fica decepcionado. Pô, você também tá dando a sua força para outra pessoa, você não quer ficar decepcionado, não quer ficar fraco, não quer ficar sem energia vital? Então, meu querido viajante que me escuta nesse momento, reflita aí, por que o medo? Por que a falta de coragem? Por que a sensação de que o outro sabe mais de você do que você mesmo? Raios, como é que isso é possível? Você, não existe ninguém no mundo, tá? Isso eu tenho certeza. Não existe ninguém no mundo que fique 100% do tempo da sua vida com você mesmo que não seja você. Quando isso introjetou dentro de mim, eu falei, não é possível que alguém no mundo me conheça mais do que eu, porque eu sou a única pessoa que desde o momento que eu nasci, estou comigo mesma 100% da minha vida. Então eu deixo essa semente ariana para que você se pergunte se você vive isso hoje em alguma instância da sua vida, seja ela relacional, familiar, social, profissional, pessoal, que você se pergunte, para quem eu dei o meu poder pessoal? Para quem eu dei a capacidade de dizer quem eu sou? Para quem eu dei a coragem para tomar as minhas decisões? E aí é um processo de retomar poder pessoal, retomar coragem, retomar amor próprio, autoconfiança, autossegurança e voltar aqui, ó, se estruturar, se alinhar e se firmar naquilo que é a sua individualidade. Aproveitem a energia ariana que está disponível para nós e aproveite para você reacender. Acho que é essa a palavra. Reacender ou pelo menos aumentar a sua chama interna. O seu foguinho que talvez está ali, ó, bem apagadinho, às vezes uma brasinha de fogueira e você voltar da vida fogo para ele de novo, acender a sua vela, acender a sua fogueira e se conectar com esse fogo que pulsa dentro de cada um de nós e que é o único elemento não contaminável. Ou seja, você, na sua individualidade, tem uma capacidade incontaminável e é ela quem vai fazer com que você assuma os volantes da sua vida e que você, enfim,
consiga criar o que você, dentro de você, quer criar há tanto tempo.